Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje trabalharemos aqui neste vídeo com a lição de número 5 da revista da editora Central Gospel, a revista Lições da Palavra de Deus. E o título dessa lição é Livro dos Salmos, parte 2, que vai aí do Salmo 42 até o Salmo 72. Com relação à introdução sobre o livro de Salmo, essa primeira parte a gente já trabalhou aí, já gravou um vídeo relacionado a isso, para você que não viu ainda. Vamos estar colocando na descrição desse vídeo aí para que você possa acessar. Lembrando que a gente sempre disponibiliza no nosso canal de uma playlist relacionada toda ela ao trimestre, para que você não venha perder e possa estar sempre atualizado aí das lições. Então vamos começar falando um pouquinho sobre esse tema aí. Para começar, o nosso texto bíblico básico está lá em Salmo, número 42, verso 1 e do 3 ao 11 também. Também temos o nosso texto áureo, que está em Hebreus 11, 13, e diz: Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vamos lá. Nosso comentário, então, palavra introdutória aí. Nesta lição, analisaremos o livro 2, Salmo 42 ao Salmo 72, também conhecido como Salmos de Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, escreveu apenas o Salmo 72, mas a ele é atribuída toda a compilação deste tomo. Nessa sessão, encontraremos preciosas lições para a vida espiritual e emocional do cristão. Então, para começar, meus queridos, vamos lá. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre a parte 2, chamada segunda parte. Lembrando, é claro, que já trabalhamos um pouco isso lá no primeiro vídeo e vimos aí que o Salmo há uma divisão de 5 partes no livro de Salmo. Então, para você que não viu ainda, é só acessar lá. Então, voltando aqui a nossa aula, a nossa lição, o livro 2 aí de Salmo, a gente percebe que essa sessão, a sessão número 2, ela é conhecida por muitos como Salmos de Salomão. Com isso a gente já entende aqui que isso não quer dizer que Salomão seja o autor de todos esses salmos. Não lhe é atribuída a autoria desses salmos. A princípio a gente vê a autoria de Salomão somente ao último nele, que é o Salmo 72. Mas a princípio, muitos entendem, e é atribuído a ele sim, a compilação desses documentos. Então há quem acredite, a tradição também defende isso, muitos teólogos, historiadores trazem a ideia de que Salomão teria compilado, teria unido, teria juntado e formado então esse segundo rolo aí, ou melhor dizendo, no tomo 2, que é o Salmo. A gente vai aprender um pouquinho, trabalhar um pouquinho dentro desses salmos para entender melhor algo sobre eles aí. Vamos lá. Então vamos ver aqui, o cristão e a adversidade, o primeiro tópico, a qual nos diz: os salmos de lamentação formam o maior grupo de salmos, de acordo com a divisão, segundo a forma. Vamos lá. São mais de 60 dentre os 150 que compõem o saltério. Então, para começar, nós temos aqui, dentro dessa seção aí, o chamado Salmos de Lamentação, Olha que coisa interessante. E a gente percebe que eles fazem, como diz aqui, eles compõem a maioria desses salmos aí que a gente percebe. Dentro dos 150, lembrando que são 150 salmos ao todo, e deles, o Salmo de Lamentação, a gente vê aí que o número é de 60, ou há quem diga mais de 60, a gente vê aqui, são mais de 60. Então, a maior parte dos salmos são salmos de lamentação. Eles revelam-nos que os grandes homens de Deus também sofreram e passaram por grandes angústias. Aqui é interessante, meu querido professor aí, você que vai estar trabalhando essa lição, a EBD com a sua igreja, é entender o seguinte: aqui a gente já começa a ver um cenário interessante. Que cenário é esse? Que esses grandes homens de Deus, a qual muitos às vezes acabam até mistificando esses homens, trazendo até uma ideia de que eles eram alguém além do natural, os sobrenaturais. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que na vida desses homens não havia um poder, e sim o poder de Deus, não era algo que emanava deles. Então aqui a gente já começa a ver, eu quero chegar aqui, é que a gente já pode começar a entender a humanidade das pessoas, a humanidade dos homens da Bíblia, Esse fato aí de que eles, ainda sendo homens de Deus, abençoadíssimos, abençoadores, homens cheios da graça e do poder de Deus, ainda assim passaram por muitas lutas, grandes adversidades, muita angústia. Então a gente já começa a entender isso aqui, por quê? Porque é altamente aplicável a nós, A gente passa a perceber a angústia na vida do cristão, a angústia em nossas vidas. Então o importante aqui, professor, você já começa nesse primeiro tópico trabalhando essa ideia, da humanidade, dessa ideia do sofrimento, está presente também na vida dos que servem ao Senhor. Além disso, tais poemas sagrados ensinam-nos a enfrentar os momentos de dor, reconhecendo a soberania e a misericórdia de Deus sobre todas as coisas.
Outra coisa que é interessante aqui, então além da gente passar a ver que esses grandes homens, como diz aqui, né, grandes homens de Deus, né, personagens aí abençoadíssimos, também sofreram, também passaram por adversidade, assim como nós também passamos, assim como nós também sofremos, assim como nós também vencemos lutas terríveis em nosso dia a dia. E é interessante que quando a gente passa a ler o que esses homens passaram em sua vida, quando a gente inicia uma leitura dos Salmos e passa a estudar e compreender melhor esses Salmos, a gente passa também a aprender, né, com a vida desses homens, com um exemplo desses homens. E a gente vê que a Bíblia passa a nos ensinar a enfrentar esses momentos tão difíceis, que muitas vezes a gente sofre no longo do dia a dia. Então, com a leitura desses Salmos, né, com o estudo desses Salmos, com a absorção daquilo que nos é ensinado, da instrução que vem desses Salmos, nós vamos aprendendo aí a enfrentar todo dia, né, dia a dia, as lutas, a dor. E é claro, sempre reconhecendo que Deus é soberano, né? Que Deus é glorioso, Deus é dono de tudo, Ele faz como quer, Ele age como quer. Nós somos seres criados pelo Senhor e compete a nós obedecer-lhe. E também passamos a aprender e conhecer um pouco mais sobre a misericórdia de Deus, sobre todas as coisas. Olha que lições maravilhosas que a gente vai passar a ter a partir de agora na prática aqui. Vamos lá. Então, para começar, o primeiro subtópico vai dizer aí, o dia da angústia. Como devemos proceder quando as tristezas invadem nossa alma? Gente, isso é uma pergunta interessantíssima. O que fazer realmente? Essa é a pergunta. O que a gente faz, né, quando as tristezas vêm e elas invadem mesmo, elas adentram nossa vida sem ser convidado e acabam inundando o nosso coração? Então, o que a gente passa a fazer? Aí a gente vê aqui o Salmo 42. No Salmo 42, observamos que o salmista está extremamente angustiado, né? Uma angústia toma conta do salmista. Ele vai dizer, ele diz que a sua alma está abatida e perturbada e que suas lágrimas servem de mantimento dia e noite. Então, o Salmo 42 é o famoso salmo aí dos filhos de Corá, e eu não vou trabalhar aqui muito essa questão da autoria dos salmos, porque é uma coisa que a gente já passa a observar só de ler os salmos, a gente vê ali no início, né, no cabeçalho, a gente acaba vendo, então eu quero ganhar tempo aqui e trabalhar mais os temas do que a autoria, todo esse processo, para a gente poder ser mais dinâmico e mais didático aqui dentro dessa lição. Então, a princípio, gente, Salmo 42, né, a gente vê aquela comparação ali que é feita, né, com a corça, bramando ali pelas torrentes de água. Então a ideia por trás disso, o salmista usa, né, a ideia de uma corça que está vivendo num lugar onde a seca é constante. Então, assim como ela busca, ela corre atrás, ela anseia, ela deseja, ela vai de encontro a uma fonte de água, assim estava o coração do salmista, angustiado, a alma batida, perturbada, chorando muitas lágrimas, servia de mantimento dia e noite. Olha que coisa interessante, né? Então é como quem bebe as lágrimas. Então a ideia a princípio aqui é, gente, o que fazer, né, quando a gente muitas vezes está padecendo tristeza, como proceder, né, como agir em situações como essa. Então muitas vezes salmos como esse, o Salmo 42, nos trazem, né, esse pensamento, nos fazem muitas vezes pensar dessa forma, o que fazer, como agir, como proceder. Olha que coisa interessante. Vamos continuar aqui que tem mais coisa para falar a esse respeito. Então a ideia é que a gente para analisar o chamado dia da angústia, gente. O dia do sofrimento. Todos nós, muitas vezes, ao longo da vida, passamos, nos deparamos com esse dia, com esse momento esse que a gente tenta fugir e por diversas vezes a gente faz o máximo para tentar escapar desse momento, mas ele acaba muitas vezes vindo para nós. E o que fazer, como proceder? Então, esses homens de Deus, né, homens da Bíblia Sagrada, passaram por momentos como esse. Homens e mulheres santos, né, e santas, aí, homens de Deus e mulheres de Deus, passaram por momentos como esse e buscaram, aprenderam diante de Deus, né, a vencer essas adversidades, que a gente possa entender isso. Então, o salmista, para expressar a angústia dele, começa a falar isso. Ele já começa o salmo falando sobre essa dor iminente que há no coração dele, né? A alma dele está abatida e perturbada. Então, muitas vezes a gente se depara numa situação como essa. Vamos lá. Devemos reconhecer que todo cristão é passivo de sofrimento. Isso porque nossa vida encontra-se no limiar da morte. Então, gente, um dos pontos que nós precisamos entender é isso. Há de nossa parte uma passividade quando o assunto é sofrimento. É claro que nós vamos buscar a presença de Deus em meio ao sofrimento, vamos buscar a glória do Senhor, vamos clamar a Deus, vamos orar, vamos jejuar, vamos consagrar, vamos buscar realmente a força que vem de Deus, vamos alegrar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas ainda assim nós vamos entender que nós, desde que o pecado entrou no mundo, estamos passíveis a sofrer. Então, o sofrimento não é algo que a gente está buscando, ninguém busca sofrer, ninguém tenta sofrer, ninguém quer sofrer realmente, ainda assim. Mas o sofrimento ele vem, é uma consequência muitas vezes até dos nossos próprios atos, o sofrimento. Mas cabe a nós entender uma coisa, tá?
nós precisamos buscar a Deus. Somos passíveis de sofrimento? Sim, mas também temos a presença, temos a graça, a misericórdia de Deus agindo sobre nossas vidas. Esse é o proceder aí. Vamos lá. O cristão e o sofrimento. Só Deus conhece as lutas que atravessamos diariamente. Isso aqui é uma verdade importantíssima. Vocês vão perceber que volta e meia eu ponho em negrito aí, porque eu não sei se você está acessando pelo celular, às vezes a tela é pequena, é difícil para você ver, mas a ideia é que a gente entender isso aqui. Só Deus conhece as lutas que atravessamos diariamente. Gente, ainda que a gente esteja rodeado de pessoas, amigos, parentes, né, cônjuge do nosso lado ali, outras pessoas da família, pessoas que muitas vezes trabalham conosco, pessoas que às vezes nos veem, ó, vizinhos, a gente nem tem tanto contato, mas nos veem. Ainda assim, tais pessoas, por mais próximas que estejam de nós, não conhecem por completo a nossa dor, o nosso sofrimento, o nosso pesar. Só Deus realmente conhece o nosso sofrimento. Isso aqui é interessante. Então, por que é bom entender que só Deus conhece? Porque quando a gente estiver sofrendo, a gente recorra primeiramente a Ele. Então, esse é o ponto a entender, tá? No entanto, infelizmente, muitos na igreja hoje pregam mensagens monotemáticas de triunfalismo. Então, vamos lá. Vamos tentar dividir isso aqui. Primeiro, entender o primeiro ponto aqui, e você pode aplicar, professor, muito bem na sua aula, você vai ter tempo aí para fazer isso bem melhor que eu aqui, é o fato de que entender que Deus é onisciente e por isso Ele é a pessoa, o ser que mais conhece, mais nos conhece. Olha que coisa interessante. Então Ele sabe o quanto nós estamos sofrendo, sabe que a gente ainda vai passar, sabe o que passamos, por isso a melhor coisa a se fazer, mediante sofrimento, é buscar a Deus, é invocar a presença de Deus. Então, não se arranca sofrimento tentando tirar a própria vida, não. As pessoas às vezes tiram a própria vida visando tirar o sofrimento, acabam tirando parcialmente, porque param de sofrer nessa vida, mas acabam gerando e dando início, né, startando aí para um sofrimento eterno, na outra vida. Então, tirar a própria vida não anula o sofrimento. Tirar a vida de outro também não anula o sofrimento. A melhor maneira de buscar uma solução para uma vida de sofrimento é a presença de Deus, porque só Deus conhece as nossas lutas. Aqui, continuando. Então, dentro disso, né, pessoas que se apegam a esse fato de que a gente sofre, então muitas acabam, muitas vezes, transformando uma igreja numa espécie de coach gospel, muitas vezes num consultório clínico para atender, e às vezes acabam se esquecendo realmente da presença de Deus. Não é como diz aqui, muitos pregam mensagens monotemáticas de triunfalismo, pessoas que pregam mensagens de você vai vencer, você vai vencer, você é o vencedor, você nasceu para vencer, você não pode sofrer, Coisas como essas, às vezes, nos fazem achar que todo sofrimento que vem é culpa nossa. Se eu estou sofrendo, então uma coisa está errada. Porque geralmente uma das mensagens voltadas para o triunfalismo, meus queridos aí que estão me assistindo, é que quem está sofrendo, alguma coisa fez para isso. Está em pecado, está longe de Deus, está afastado de Deus. E quando a gente passa a olhar a vida de Jó, um homem cheio da presença de Deus, sofreu terrivelmente. Então a gente precisa entender que o sofrimento, ele tornou-se inerente ao homem, sim, mas sofrimento também pode ser uma ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar. Deus pode usar o sofrimento para melhorarmos, para tratarmos, para nos colocarmos como Ele quer que a gente esteja na presença dEle. Então, é necessário compreendermos isso, tá, gente? É necessário entendermos pontos como esse. O problema é que muitas vezes a gente viu aqui, eu começo a pregar, o chamado triunfalista da fé, você vai vencer, 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 vencer. A gente nunca está preparado para o não, sempre preparado para o sim. Você vai conseguir, você vai chegar lá, você vai alcançar, e aqui é perigoso. Então muitos fazem com que os incautos creiam que nessa vida o cristão só experimentará vitórias. Esse é o problema. Quando você ouve mensagem do tipo, você é um vencedor, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você não pode falhar, você não pode errar, você vai vencer, você vai vencer. É claro que ninguém quer falhar, quer errar, quer pecar. O pecado, se acontecer, deve ser uma consequência, né? De muitas vezes, assim, deve ser involuntário, melhor dizendo, né? Seria a expressão que eu queria colocar. Mas o fato é que de vez em quando a gente vai ouvir um não. De vez em quando a gente vai tentar adquirir algo, não vai conseguir. A gente vai bater numa porta e ela não vai se abrir. De vez em quando as coisas não vão acontecer como nós queremos que ela aconteça. A gente precisa ter ciência disso. Tem que se pregar a verdade. Esse é o ponto. A gente precisa entender coisas como essa, tá? Porque muitas pessoas não têm aquele conhecimento bíblico e acabam caindo nessa esparrela, achando que só vai vencer. Aí, achando que só vai experimentar vitória. Quando vem uma derrota, nem sempre é aquela derrota por completo. Às vezes é só um não ali, para que esse crente levante e busque mais, né?
muitas vezes, e aí a pessoa, como não está acostumada com isso, só está acostumada a vencer, acaba perdendo a fé e saindo da presença de Deus. Então vamos ficar atento com isso aqui a princípio, tá? Vamos procurar entender isso aqui, ok? Que o cristão precisa aprender a trabalhar essa ideia do sofrimento. Não é que a gente precisa aprender a sofrer, não estou dizendo isso. Mas a gente tem que estar pronto, sabendo que um dia o sofrimento virá a nós. Então a gente tem que entender que quando o sofrimento chegar, nós precisamos recorrer a quem nos pode valer nessa hora. E quem é? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Deus é glorioso para nos ajudar em meio ao sofrimento. Vamos lá. Esse tipo de mensagem, né, que a gente viu aqui, essa mensagem triunfalista, apesar de bem intencionada, dá a entender que é vetado ao servo de Jesus o sofrimento e as dores. Então, gente, geralmente quem prega essas mensagens aí, não está pensando na nossa derrota, na nossa fraqueza, até está tentando ajudar. Está até tentando colocar a pessoa para cima, mas esse é o problema. Pessoa que só anda lá em cima, só está no topo, na prateleira de cima, acha que tudo vai dar certo, está dando certo, e não está pronta para passar uma adversidade, uma prova, não foi forjada ainda no fogo, essa pessoa vai acabar achando que o evangelho é só bênção, só vitória, só alegria, só oba-oba, só bababá, só reteté, como dizem aí, eu não gosto muito desse termo, só sapatear no poder, no manto, e vai se esquecer que realmente existem algumas adversidades que a gente acaba enfrentando na vida, tá? Então vamos ficar atento, muito atento realmente a isso, tá? A gente sabe que também, ainda que sejamos servos do Senhor, muitas vezes enfrentaremos, tá, o sofrimento e as dores estarão presentes em nossas vidas. Então basta que a gente esteja apto e atento. E os Salmos nos ensinam isso. Lembrando que o nosso estudo aqui é o Salmo, eu não vou fugir do tema, ver e aprender com o sofrimento desses homens, como eles venceram essas adversidades, como eles enfrentaram isso, buscando em Deus, crendo na certeza de que Deus os auxiliaria. Vamos lá. O silêncio de Deus. Um dos maiores desafios da vida cristã é compreender o silêncio de Deus. Gente, olha que coisa interessante. No momento em que aflitos, angustiados e exaustos clamamos, mas não recebemos resposta. Uma das coisas mais difíceis de se lidar na vida, tenho certeza que é o chamado silêncio de Deus. Só que nós precisamos entender primeiro, antes de você saber, meu querido, antes de você saber, minha irmã, se você está passando, sofrendo pelo silêncio de Deus, nós precisamos identificar a princípio que é silêncio de Deus, gente. Muitas vezes o silêncio de Deus é entender que Deus não está falando, então Deus está em silêncio, não está falando comigo. Mas muitas vezes a gente acha que Deus está em silêncio, que Deus não está falando, quando na verdade Deus está falando e a gente não quer ouvir, porque o que Deus está falando não é o que nós queríamos ouvir. Então a gente costuma dizer nessa hora que Deus também está em silêncio. Pegou aí? Muitas vezes é isso. Às vezes Deus está falando sim, tá? E está falando, mas falando mesmo. E a gente às vezes fala, não queria isso, não é para mim. Muitas vezes quando é uma correção, a gente fala, não, mas Deus não falou, Deus não tal. Tem pessoas que são assim. Então, eu entendo, sim, há o silêncio de Deus, chamar silêncio de Deus é quando a gente percebe que Deus não responde de uma forma ou de outra, tá? Não há uma resposta direta de Deus, uma situação que nós estamos vivendo, uma pergunta que é feita, né, a Ele, mas também muitas vezes Deus fala de uma forma que a gente não quer ouvir, a gente está tapando os ouvidos para aquilo, e acaba dizendo que há silêncio de Deus. A gente chama, muitas vezes, uma resposta de Deus que nós não queríamos, tá? De silêncio de Deus, quando na verdade não é. Então, há casos que Deus está falando e a gente não quer ouvir porque para nós aquilo não é bom. Lembrando que tudo que Deus nos fala é bom, é benéfico, é bom. Ainda que eu não me agrade, ainda que não seja o que eu queria ouvir, é para o meu bem. Então é para o seu bem, é para o nosso bem. Tá? Então, primeiro, antes de começar a trabalhar o silêncio de Deus, vamos entender o que é silêncio de Deus. Deus é quando a gente clama, está ali buscando, está na direção e não ouve aquela resposta a princípio de Deus. Aí é o silêncio. Mas que não confundir isso com Deus falando e a gente não querendo ouvir. Então nessa hora a gente está lá aflito, angustiado, exausto. A gente clama, mas a princípio parece que a gente não recebeu resposta de Deus. Então é difícil lidar com isso, tá? Muito difícil lidar com o chamado silêncio de Deus. Nos Salmos, vemos lamentos de quem acredita ter sido esquecido por Deus e rejeitado por Ele, além de sentir-se abandonado. Então quando a gente passa a ler os Salmos, esses Salmos que a gente citou aqui, nos dá a entender que os salmistas estão falando lá, né, nos Salmos, uns deles estão dizendo que Deus esqueceu. Parece que a impressão que dá quando a gente lê o Salmo é que o salmista está dizendo, Deus me esqueceu, eu fui esquecido por Deus. Outros, quando a gente lê, parece que ele está dizendo, não, Deus está me rejeitando, Deus não me quer mais. E outros, parece que Deus me abandonou. Olha que coisa interessante, perdão. Então, a gente sabe, querido, tá, que a ideia, a princípio, é entender que muitas vezes nós também nos sentimos assim. Há situações na vida que parece que Deus nos esqueceu de nós. A gente está clamando há tanto tempo, buscando há tanto tempo,
pedindo há tanto tempo, orando há tanto tempo, e ali buscando, e a resposta não vem como nós queremos e quando nós queremos, porque o certo é entender que a resposta virá, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, quando Deus quiser responder, essa é a verdade. Então a gente acha que Deus esqueceu. Deus, o Senhor já abençoou fulano, Deus, o Senhor já fez para ciclano, Deus, você aqui já recebeu e eu estou aqui. O Senhor esqueceu de mim? Muitas vezes também, né? Deus está me rejeitando, o Senhor não me quer mais? Eu tenho buscado o Senhor e não tenho sentido a sua presença, o Senhor está me rejeitando? Ou o Senhor me abandonou, Deus? Muitas vezes a gente percebe isso, tá? Mas essas pessoas que se sentiam assim, olha que coisa interessante, elas buscaram ainda assim Deus, a gente precisa aprender o que elas fizeram. Então, precisamos aprender, lendo os Salmos, o que esses homens fizeram, quando se sentiam esquecidos, rejeitados e às vezes até mesmo abandonados por Deus. Vamos lá. Qual deve ser a resposta do cristão diante dos momentos de angústia? O que ele deve fazer? A partir daqui é uma questão mais prática, devocional. Vamos lá. Encontramos algo interessante nos Salmos de Lamentação. Em nenhum deles vemos uma resposta divina, uma manifestação teofânica ou um livramento iminente. Mas todos terminam com uma declaração de fé. O salmista sabe que o Senhor livrá-lo-á, resgatá-lo-á e fará justiça. Então, para começar, gente, vamos lá. A gente vê algo interessante. Nos Salmos lá, o Salmo chamado Salmo de Lamentação, os salmistas estão lamentando. Estão clamando, estão chorando, estão pedindo, estão se jogando aos pés do Senhor. E é um clamor muito forte da parte deles. Estão realmente lamentando mesmo. A lamentação forte, eles estão buscando muito ali. Só que a gente não vê, no mesmo salmo onde a gente vê ele lamentando, a gente não lê lá uma resposta de Deus respondendo. Não vê, por isso que eles acham que, muitas vezes ele parece, dá-nos a entender que Deus parece que abandonou. Porque a gente não vê nesse salmo, o mesmo salmo que vê o lamento, a gente não vê a resposta de Deus ali direto. A gente não vê uma manifestação, o salmista dizendo, lamentando aí, mas o Senhor apareceu assim, surgiu para mim como um anjo, como um homem. Não. Então a gente não vê Deus respondendo naquele salmo, não vê Deus se manifestando teofanicamente, lembrando que teofania é a manifestação visível de Deus, né? Daí essa palavra teofania, né? Teo, Deus, fania ou de faneia, manifestar, aparição. E também nós vemos o livramento iminente. O salmista, enquanto ele está clamando, Deus foi lá e livrou naquele momento do salmo de lamentação. Não, a gente vê o salmista iniciar lamentando, continuar lamentando, terminar lamentando, mas no finalzinho, no término ali, a gente passa a ver ele demonstrar fé. Mas todos terminam com o quê? Com uma declaração de fé. Ainda que Deus não tinha respondido, né? Ainda que Deus não tenha respondido o clamor dele, ainda que Deus não tenha se manifestado o aparecido teofanicamente para ele, ainda que Deus não tenha livrado ele naquele momento, mas isso não significa dizer que eles perderam a fé. Olha que resposta para nós, olha que lição maravilhosa para nós, olha que bênção para a gente poder trabalhar nossa vida, nosso dia a dia, nosso devocional e também auxiliar nossos alunos aí na EBD. Trabalhe isso aí, professor. Ajude seus alunos com isso, pregue para eles sobre isso, ensine pregando, pregue ensinando e fale com eles sobre esse ponto aí, tá? Esses salmos terminam com uma declaração de fé. Por quê? Porque o salmista sabe que o Senhor vai livrar, vai resgatar e vai fazer justiça. Então, a gente está lamentando, está clamando, mas no final nós temos a certeza que o nosso Deus é poderoso para responder. Olha que maravilha. Vamos lá. Então, vamos para o segundo tópico, entender um pouquinho mais sobre esse tema aí. O grito do ímpio. Vamos lá. Um dos temas mais recorrentes dessa sessão de Salmos, que é os Salmos 42 ao 72, é a perseguição do ímpio e suas injustiças. Então, a gente passa a ver uma sequência diferenciada aqui. Vimos lá o lamento do salmista, agora vamos ver a perseguição do ímpio. Olha que coisa tremenda. Nós cristãos devemos aprender com os salmistas a lidar com a intolerância de maneira a exalarmos o amor do Mestre e ao mesmo tempo recebemos consolo em termos de esperança. Então você está sendo perseguido aí, meu irmão? Está havendo perseguição, está havendo injustiça contra você, está havendo um levante terrível contra a sua vida, seu ministério, sua casa, a família. Vamos aprender um pouco aí com os salmistas, como lidar com essa situação tão difícil. Vamos lá. A perseguição por causa da justiça. Os salmistas declaram que são perseguidos e odiados pelos ímpios, além de sofrer escárnio e zombaria sem causa aparente. Então vamos lá. Qual é a reclamação, qual é a indagação do salmista? É a perseguição. Muitas vezes buscando a Deus, fazendo a coisa certa, clamando ao Senhor, e o ímpio que nada quer com Deus, nada tem de Deus, nada busca para com Deus, parece estar prosperando, está crescendo, e ainda vem tomar, ainda vem tirar, ainda vem oprimir o servo do Senhor. Olha que coisa terrível. Então eles passam a declarar isso, que além de odiados pelos ímpios, eles estão sofrendo escárnio, estão sendo zombados, e muitas vezes sem ter feito nada.
sem ter provocado, sem ter incitado. E na vida, às vezes, a gente sofre assim, gente, entenda isso. Às vezes você está na sua, está tranquilo, está tranquila, está buscando, está clamando, está cheio de Deus na vida, só quer orar, só quer jejuar, só quer o Senhor, e ainda assim alguém se põe contra ti, se levanta, se contrapõe à sua vida. O que fazer nessas horas? Vamos lá, vamos procurar entender esse manto aqui. Percebe-se na leitura do Salmo 44, 25, o padecimento do louvador diante da humilhação, sem que ele tenha feito nada para merecer tal afronta. E vamos embora então, gente, já que eu estou com a Bíblia aqui perto, vamos lá, eu quero ver você lendo Bíblia comigo aqui hoje. Vamos então lá para o Salmo, vamos ler esse mistério aqui. Peço perdão por não ter deixado a Bíblia aberta aí, mas você vai abrir comigo, vai ler comigo, Salmo de número 44, verso 25, para ganhar tempo aqui, vamos nessa. Vamos lá. E eu não estou com a vista muito boa não, tá, gente? Estou usando de óculos. Pois a nossa alma está batida até o pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Ah, Deus tremendo. Olha que coisa interessante. O salmista está dizendo aí, que coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos para entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Os filhos de Corá mais uma vez aí. Vamos lá. Então a gente percebe aí que ele está padecendo, está sendo humilhado. No pó, no chão, apegado ao chão. É o que? A afronta que é tão grande, mas a gente se sente assim. Quando afrontados, quando caluniados, quando perseguidos, a gente às vezes se sente no pó, no chão, na lama. Mas Deus é conosco, Deus é a nossa vitória. Vamos lá. A vida cristã e a perseguição, como lidar com isso? Desde a sua instituição, durante a festa de Pentecostes, a igreja é perseguida neste mundo. Contudo, o evangelho nunca foi extinto. Pelo contrário, o sangue dos mártires fez brotar a semente da salvação entre os povos. Então, gente, para começar, então desde a instituição de quem? Da igreja. A igreja foi instituída onde? Quando? Dia de Pentecostes. Então, gravemos isso. Ainda que você leia a palavra eclésia ou eclesia, como alguns falam aí, os mais chiques, os mestres, eclesia, ainda que você leia eclésia lá, eclesia, lá no Mateus 16, um texto grego, ainda que essa palavra igreja apareça lá, mas a igreja não foi fundada, formada, né, instituída aparentemente ali. Né? Cristo diz, edificarei. O tempo ali é futuro, então a igreja não foi edificada em Mateus 16, né, quando Pedro ele fala, né, diante dos demais lá em Cesareia de Filipe. A igreja foi edificada no dia de Pentecostes. Então, desde esse dia, a igreja é perseguida no mundo. Não teve outra coisa. Quando a gente passa a ler o início do livro de Atos, começou com perseguição e continuou com uma ferrenha perseguição. Só que essa perseguição nunca fez com que o evangelho fosse extinto. Pelo contrário, quanto mais bate, mais cresce. O evangelho está aí, ó, sendo pregado uns 4 cantos da terra. Eu estou tentando usar aqui a rede social, estou tentando usar esse canal. O meu propósito nesse canal é esse, irmão. Não é ganhar inscrito, não é ganhar dinheiro, não é canal monetizado. Eu não estou aqui para isso não, não tem nem recurso eu estou lutando para Deus me dar recurso, nem estou aqui lutando com um computador aqui que é mais velho que eu para poder gravar um vídeo, está tudo travando aqui, mas eu preciso trabalhar para Deus, fazer a obra do Senhor. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus, não vamos parar não, vamos continuar. Então o evangelho não foi extinto, a pregação está aí. Pelo contrário, o sangue dos mártires fez brotar a semente de salvação entre os povos. Então, quanto mais se tirava vidas, quanto mais se perseguia, mais crescia, era a semente. Então, a perseguição que o inimigo, o diabo, achou que era para parar os crentes, ele estava jogando semente ainda, porque quanto mais ele oprimia, mais crescia. Devemos enfrentar as lutas e perseguições com os olhos fitos em Cristo, que foi torturado até a morte, por amor ao Pai e a nós, pecadores. Então, aqui está o segredo. Como é que a gente vai lidar? Como é que o crente vive em perseguição? Entendendo que todas as vezes que a igreja foi perseguida, cresceu mais. Então a perseguição, meu filho, perseguição, minha filha, perseguição santa aí do Senhor, é para você crescer, para eu crescer, para o nosso crescimento, a nossa edificação. Não pare porque está sendo perseguido, aí que você vai fazer a obra mais ainda. E então, que exemplo seguir em termos de perseguição? De Cristo. Foi torturado até a morte, né? A gente precisa, e ainda assim, por amor ao Pai, a nós, pecadores, ele foi até o fim. Glória a Deus por isso. Então que a gente faça como Cristo. Olhos fitos nele, deixa eu te perseguir, deixa eu falar mal de você, deixa eu falar mal de mim. Deixa eu dizer que ele está gostando, que não está gostando do trabalho. Não tá... Independente, irmão, vamos dar glória a Deus, vamos para o céu junto, adorar o Senhor. Amém. Essa deve ser a vida do cristão diante da perseguição, buscando a Deus, clamando ao Pai. A resposta ao ímpio e ao perseguidor, né? O tópico 2.3 aí, o subtópico 2.3, vamos lá. Cristo, no Sermão do Monte, propõe que subvertamos a lógica vigente. Vamos lá. O que Cristo diz no Sermão do Monte? Isso aqui é interessante. Primeira coisa que Cristo está citando ali, dentre muitas coisas maravilhosas que ele disse, mas vamos focar na lição. Primeiro, oferecer a outra face a quem nos ferir
quem nos feria a direita. Então, vamos lá. Você está sendo perseguido por alguém. O que você faz? Continua buscando a Deus e segue o exemplo de Cristo. Mas a perseguição está ferrenha. Já estão te machucando, te pisando, te humilhando. Ué, oferece outra face. Bateu nessa? Oferece essa. Glória a Deus por isso. Continua buscando, servindo ao Senhor, se entrega para a obra de Deus. Né? Outro exemplo que ele dá a capa a quem nos tira a túnica. Isso aqui é interessantíssimo, até botei ele vermelho, porque para isso aqui, meu querido, eu peço que você leia, né? Estou correndo aqui para o vídeo, estou falando até mais rápido, você percebeu aqui, eu tô aqui a 1000. Porque você pode estar lendo lá, Êxodo 22, verso de número, acho que 26 em diante, você pode estar lendo lá, vai ver uma coisa interessante. Não me fala em memória, eu não lembro o verso, mas lá no Êxodo fala e mostra que as negociações entre homens lá entre os hebreus, na antiga aliança, muitas vezes eram feitas assim, as pessoas, às vezes para fechar um negócio, davam uma peça da roupa, então a pessoa pegava a capa e dava para o outro. A negociação era feita durante o dia, não à noite. Então eu pegava a capa e dava o outro. Só que eu estou devendo a pessoa ainda, não consegui pagar. Então, mesmo que eu estivesse devendo, com quem eu fiz o negócio e dei a minha capa, essa pessoa pegava aquela capa e me devolvia para eu passar a noite com ela, para eu não ficar com frio à noite, e de dia eu devolvia ela de novo e continuava até eu pagar. Então, mesmo que eu estivesse devendo, a capa me era devolvida para eu passar a noite, sem frio. Então, passa para você entender o contexto da capa, que coisa maravilhosa que Cristo está falando aqui. Capa e túnica. Túnica no Novo Testamento, chiton, né, do grego, aponta para quê? A roupa de baixo, túnica. Então, quem te tirar, né, quem te tirar a túnica, que cobre a sua pele ali, muitas vezes, você vai lá e dá a capa, que muitas vezes, durante o dia, proteger contra o sol, escaldante do deserto, a capa, e durante a noite, contra o frio terrível também lá no deserto, que o clima lá muitas vezes, né, oscila muito. E ainda assim uma coisa interessante. Então, a ideia é entender isso aqui, eu estou falando do amor, da graça. Se a pessoa te tira tira a túnica, dá a capa. Diz mais aqui, ó. Andar 2.000 passos com quem nos obriga a andar 1.000. Se te fez andar 1 milha, anda mais outra milha. Essa é uma posição revolucionária. Então Cristo revolucionou mesmo. Tremendo isso aqui. Então o perseguidor está ali te perseguindo, achando que vai te vencer, te destruir, achando que você vai sucumbir, achando que você vai desviar, achando que você vai parar, achando que você não vai querer saber de Deus. E você, ao invés de devolver na mesma moeda, paga o mal com bem, né? Paga o mal com amor. Aí você vence. Está aí. Essa é a resposta. Quer dar uma resposta ao ímpio que está te perseguindo? Amor. Oferece outra face. Dá a tua capa também. Anda mais 1 milha com ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo da nossa vitória. Pecado e arrependimento na vida cristã, né? O terceiro tópico. Vamos entender um pouquinho mais. Como lidar com isso aqui? Vamos lá. O Salmo 51 foi composto por Davi. Esse texto penitencial está associado a um dos momentos mais difíceis da vida do rei. O contexto do poema encontra-se em 2 Samuel 11, 12. E lá fala o homem que tomou para si a mulher do seu soldado, que é Urias, ordenando sua morte de forma vil, coisas que Davi fez, e reconhece seu pecado e depois se arrepende profundamente do que faz. Gente, Salmo 51 é um salmo lindo, é um salmo maravilhoso. Davi está arrependido do que fez, errou, pecou com Batseba, causou a morte de Urias, o homem está arrependido, o homem chorou amargamente. Senhor, não retire de mim teu Santo Espírito, a alegria da sua salvação, não quero perder. É uma coisa linda. O único problema que a gente precisa entender é que o Salmo 51 não precisa acontecer na sua vida nem na minha. Você casado que me assiste agora, você casado que está aí, você casada que está aí, me assistindo agora. O Salmo 51 é só para a gente ler. Esse salmo não tem nada na nossa vida que se encaixe nesse salmo. Deixa eu explicar isso aqui. É lindo, é Bíblia, é a palavra de Deus, Davi escreveu, mas esse salmo não pode servir para mim nem para você. Por quê? Davi foi lá, vamos entender o salmo. Davi, casado, se afeiçoou pela mulher casada, não foi lá na mulher casada, mas trouxe ela para dentro de casa. Olha lá. E ele era rei, então ele persuadiu. Tá mais fácil o Davi, pela força, trazer essa mulher para casa do que essa mulher conseguir botar o rei na casa dela, ainda que tentasse. Mais fácil para ele, sendo rei, autoridade. Então essa conversa de que a mulher seduziu o pastor fulano. Gente, não vou nem entrar nisso aqui no vídeo não, que eu acho que vai gerar até problema para mim depois, mas eu não acredito, eu não acredito nesse negócio de mulher seduzir pastor. Isso não existe, é conversa. Pastor, obreiro, líder, como eu sou líder, um cara que conhece a Bíblia, um cara que lida com gente, um cara que tem um domínio, um cara que tem uma palavra, prega bonito, que tem uma palavra persuasiva, convence.
E agora, ao contrário, a mulher foi lá e jogou uma conversa, é ele que caiu, é ela que seduziu, então a culpada é ela que é a Jezabel. É claro que a mulher também teve a culpa dela, não estou isentando. Mas eu boto aí 60% do pastor, do homem, do líder, do obreiro ou da obreira, e os outros 40% lá eu boto por conta da outra pessoa. Porque, gente, é muito estranho uma pessoa seduzir um líder cheio de Deus, cheio da palavra de Deus. Não, o camarada conhece os riscos, sabe dos problemas, como Davi também sabia, e muitas vezes cai, sucumbe para depois jogar a culpa no diabo. Depois ele volta para a igreja, volta a ser líder, volta a pregar, volta a ensinar, volta a pastorear, e a tal da mulher fica lá. A igreja nem quer falar com ela mais e ela se vê obrigada a sumir para outro canto, porque ninguém não tem perdão para a mulher, não tem abraço da mulher, não tem carinho para a mulher, ninguém reconcilia a mulher, mas o bonitão volta a ser pastor. Eu não vou nem entrar nesse negócio aqui, irmão, que eu vou estressar. Eu não aceito essa história de mulher não seduz pastor, não. Estou para dizer que é mais o contrário. Mas voltando aqui, vamos lá. Vamos para o Davi, que é melhor. Então, Davi, tá aqui, Davi. Davi. Então, o Davi foi lá e, sabendo dos riscos, rei, autoridade, trouxe a mulher para dentro de casa e aconteceu tudo o que aconteceu. Eu não vou esticar o assunto, não, que eu já falei demais sobre isso. Então, vamos entender isso aqui, gente. Aí, o Davi tomou a mulher para si, mulher do soldado Urias, 37º soldado dele lá, amigo dele, tomou a mulher do amigo. Aí você já começa a entender. Deu um jeito de ordenar a morte do amigo. Tá tudo aqui, tá na lição. Estou na lição ainda, não estou fugindo não. Aí, depois que tudo aconteceu, a mulher engravidou, que negócio tá, ai. Aí Davi, o homem de Deus, santo, o salmista, o arpista, o pastor de Jessé, reconhece o erro dele. Tá, amém, parabéns. Se arrependeu profundamente, glória a Deus por isso, foi salvo por isso. Ó. Davi foi salvo, glória a Deus por isso. Não estou isentando nem falando nada contra isso. Só que eu lendo isso, não é para eu cair na mesma esparrela que Davi caiu e falar, não, se eu adulterei agora eu vou fazer como Davi, Salmo 51. Não. Essa história está escrito aí de Davi, é para eu nem cair. É para eu casado, sou casado, minha esposa não está aqui gravando o vídeo comigo, mas me auxilia no canal. É para eu não trair minha esposa, é para eu não fazer, eu não achar bonitinho o Salmo 51, como é lindo o Salmo 51, Davi se rasgando diante de Deus. Tá, meu querido? Mas antes de rasgar diante de Deus, ele rasgou a roupa de Batseba. Então, para que eu nem rasgue, né, nem precise nada disso aí, preciso entender uma coisa. Então, eu leio esse salmo, leio a história de Davi, entendendo que eu nem preciso fazer isso, eu nem preciso passar por isso, tá? É um salmo que não precisa ser aplicado à minha, à sua vida. Basta a gente só ler e falar, opa, é só eu não fazer, que eu nunca vou precisar orar. Eu nunca vou precisar fazer oração no Salmo 51, se eu não fizer também o que Davi fez lá. Então, aqui é só para lição, para nós, tá? Então, eu vou passar aqui mais um slide aí. Amém? Me perdoa aí, tá? Mas a gente precisa dizer, tem que falar essas coisas, tem que ser dito. Tem que realmente ser dito. A gente precisa entender que isso aqui é uma seriedade. Então, não é um salmo para eu usar como exemplo depois. Ah, eu vou cair, porque depois que eu cair, eu vou orar. Senhor, não retire de mim o seu espírito. Senhor, a alegria da sua salvação. Senhor, não. É só não cair. É só não fazer. Eu sei que é difícil, tá? Não estou dizendo que eu sou o mais santo do mundo, não. Sou falho, sou pecador, como Davi, se bestar até mais que ele. Mas esse salmo está escrito aí, não é para a gente ir lá adulterar e depois correr, como Davi correu para os pés de Deus, para ver se não, é para a gente nem fazer, tá? Só isso. Vamos lá. Nem errar como ele errou. Subtópico 3.1. O homem é passível ao erro. Isso é verdade. O Espírito de Deus estava sobre o salmista, o Espírito de Deus estava sobre Davi, sobre Davi de Davi. Isso aí eu não vou negar, e não vou, porque estava assim. Que experimentou grandes livramentos. Gente, quantos livramentos? Quantos reis inimigos? O próprio Saul, a própria pátria tentou contra ele, os filisteus, os amalequitas tomaram ali a família dele. Quantas pessoas se levantaram contra ele? E empreendeu grandes feitos, além de se levantarem contra ele, livrou ele diversas vezes, e ainda Davi correu atrás do prejuízo. Mas isso não impediu que ele cometesse adultério e assassinasse seu fiel soldado. Então, cuidado, gente. O Espírito de Deus está conosco, tá? Mas a gente tem que estar ligado nisso aqui, ó, que eu vou falar agora. Devemos, portanto, ter constante temor e estar permanentemente, tá? Permanente vigilância. Devemos, portanto, ter constante temor e estar em permanente vigilância. Pois no momento que nos sentimos espiritualmente confiáveis, ou confortáveis, melhor dizendo, não raras vezes abrimos espaço para o pecado entrar na nossa vida. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Deus está conosco? Amém. Deus nos usa? Amém. Deus nos livra? Amém. Deus faz coisas maravilhosas por nosso intermédio? Amém.
Mas isso não significa dizer que a gente não deva vigiar. Achar que está blindado, achar que não nada mais, achar que agora virou o intocável. Jesus Cristo disse, vigiar e orar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não vim aqui falar um estudo de carne fraca, não, irmão, mas eu estou citando um versículo bíblico, estou citando as palavras de Cristo. Se Cristo falou que a carne é fraca, eu vou falar aqui que é forte? Não, eu vou corroborar com Cristo. É fraca mesmo, então vigilância. Como é que a gente lida com isso? Se Davi tivesse vigiado mais, alguns vão dizer, muitos vão culpar Davi, dizer que é porque ele não foi para a guerra. Irmão, quem quer pecar, peca em qualquer lugar. Se Davi queria adulterar, lá na guerra ele ia achar uma mulher lá, quem sabe, um despojo de guerra lá, uma mulher do inimigo, e se deitar com a mulher do inimigo lá e pronto. Quem quer pecar não olha lugar não, quem quer pecar, o pecado está aqui, está na mente, está aqui no coração da pessoa. A pessoa peca no trabalho, peca na escola, peca na faculdade, peca na academia, peca no ônibus, peca no Uber, peca no táxi, peca na rua, peca em qualquer lugar, na praia, onde quer que seja. Quem quer pecar não é, minha circunstância me levou a pecar. Não, é o pensamento, é o olhar, é a intenção do coração que nos leva muitas vezes a pecar. Então, o que a gente faz para lidar com vigilância? Se você for vigilante, você é vigilante em qualquer lugar. Não é o ambiente que te fará pecar, tá? Muitas vezes é a intenção no coração. Então a gente precisa ficar vigilante, tá? Vigilância é o remédio para isso aí. Então o homem é passivo de erro, cuidado com isso. Nós somos passíveis de erro, tá? Não sou super-homem aqui não, tá? E nem você também é super-homem, irmão, aí, e nem você, Varode, é Mulher Maravilha. Vamos ficar ligado com esse negócio aqui. Vigilância é o remédio para nós. O ser humano é responsável pelo seu pecado. De modo geral, o ser humano tende a colocar a culpa de suas transgressões e iniquidades em circunstâncias ou pessoas. É o que eu estava falando agora, viu lá? Mas como diz Tiago, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Desta forma, precisamos ter em mente que, ainda que sejamos tentados por forças externas, a responsabilidade do pecado é inteiramente de quem? Nossa! Estou pregando para mim também aqui. Estou ensinando para mim também aqui. Estou estressando comigo também aqui, tá? Então, de modo geral, todo ser humano tem essa mania. Eu pequei por causa dela. O Adão. Senhor, a mulher que tu me deste. E você, Eva? A serpente me enganou. E você, serpente? Né? Fazer o quê? Então, a questão é essa, gente. Está sempre procurando, sempre tentando culpar alguém. Eu não sou feliz por causa do homem que eu casei. Quem sabe você é mulher? Meu casamento. Eu sou mulher, não sou feliz por causa desse marido aí. O varão, não sou feliz por causa dessa mulher. Para com isso, meu querido. Muitas vezes a gente erra, peca, falha, fez um negócio errado e lança a culpa em alguém. A gente está sempre procurando alguém para culpar. Tá? Quando na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, o erro, a culpa é nossa mesmo. Tiago falou, a gente é tentado quando atraído. Então, vamos entender isso aqui para fechar a lição. Não quero esticar demais não. Ser tentado não implica em pecar. Não é pecado. O pecado é sucumbir diante da tentação. Então você está sendo tentado. Você está me assistindo aí agora. A tentação está inundando seu coração. Lá onde você trabalha, você, homem, está aí me assistindo, tem uma mulher lá que você dá cafezinho para ela todo dia, chega cedo para falar com ela, senta do lado dela no computador, finge que tem um serviço para fazer só para chegar perto dela. Querido, você já passou de tentado, você já está pecando. Então, tentado é quando a gente muitas vezes pensa, sente, algo nos induz ao erro. É só fugir da aparência do mal, é só não ceder. É só não criar situações, circunstâncias. Quem sabe você também, minha irmã, está sendo tentado onde você trabalha, quem sabe no seu lar, na sua casa, quem sabe alguém que vai lá entregar alguma coisa. Não sei, eu não quero ficar falando sobre isso aqui. O importante é o seguinte, ser tentado não implica em estar pecando. O pecado é quando a gente cede à tentação. Então dá para cuidar e não ceder à tentação, tá? E outra, fechando aqui, a gente entender que ainda, que a gente sejamos tentados por forças externas. O que é força externa? Situações adversas, ou até mesmo o diabo. O inimigo lá, o Satanás, a responsabilidade do pecado. O diabo me fez pecar, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade, você pensa que Deus vai botar na conta do diabo o pecado seu? Está pensando que Deus vai botar na conta do diabo, ou eu estou pensando que Deus vai botar na conta do diabo um pecado meu? Eu vou arcar pelos meus pecados, eu vou arcar com as consequências dos meus erros. Tá? Então a gente tem que ficar atento com isso. Então, vigilância, vigilância, vigilância. E entender a responsabilidade. E como é que a gente lida com isso? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Uma maneira de lidar com isso. Como a gente às vezes acaba caindo nesses perigos da iniquidade? Como é que o pecado nos abraça muitas vezes? Primeiro, considerar que determinada prática tem peso e valor menores se comparada às outras. Então vamos lá. Famoso pecadinho, pecadão. O que eu estou fazendo aqui é pouquinho.
Se eu estou roubando R$ 1 de alguém, e os políticos lá que roubam milhões? E não sei quem lá, um homem com não sei quantos milhões na cueca, esse rouba mais. E não sei quem lá, que tal. Gente, para com isso. Esse papinho de achar que tem pecadinho, pecadão, esse aqui é pequeno, esse aqui é menor, esse aqui é tal. Vamos botar tudo num pacote só. Pecado é pecado, erro é erro, falha é falha, transgressão é transgressão. Primeiro ponto para entender isso. Segundo, supor que a única opção viável diante de dada a situação é pecar. Vamos lá. Davi, qual é a solução? A única opção que ele tinha era Batseba? A única opção que ele tinha era se deitar com Batseba? Não. Era não, também não. A gente tem que entender que existe sempre duas opções. Para quem quer errar, pecado jaz à porta. Para quem não quer, fugir da aparência do mal. Então, pensar que eu não consegui fugir, só tinha que. Não deu para sair, é mais forte que eu. Cuidado, é um erro que nos levará a transgredir diante de Deus. Isso não, para Deus não tem justificativa, não. Tanto é que lá em cima Deus vai apresentar para essa pessoa milhões de justificativas, milhões de coisas que ela podia ter feito e não fez, e decidiu pecar. Tá, vamos lá. Outro ponto, crer que certos delitos não causam danos a si e aos outros. Então, achar que umas coisinhas que eu estou fazendo não vai trazer mal nenhum para mim e nem para quem está perto de mim. A piscadinha que dá para o camarada dar lá para outra mulher na rua, a olhadinha, aquela, ai meu Deus, lá em casa não tem uma dessa. Tá achando que não vai fazer mal para você e para sua esposa, não, pro seu casamento, irmão? Você, abençoada, e eu estou pregando para mim também, tá, gente? Não pensa que eu estou aqui só porque eu estou diante de uma câmera, não estou perto de ninguém está me vendo aqui. Não, minha esposa está aqui do meu lado, meu filho está aqui comigo também, aqui do lado aqui. Estamos juntos, todo mundo aqui, a casa toda está aqui. Então, estou pregando para mim também. Então, muitas vezes, esse negócio de e tal, não, é entender o seguinte, os erros que eu cometo vão fazer mal para mim e para minha família. Vão ser maléficos a mim e a minha casa. Então, entenda isso aí, meu irmão. Vamos lá. Acolher práticas iníquas cultivadas secretamente durante boa parte da caminhada cristã. Outra coisa, achar que pode acumular pecado e no final vai ser salvo. É só pedir um perdão, é só falar, como Davi, é só recitar o Salmo 51, é só orar o Salmo 51. Cuidado, meu irmão. Tem que ficar atento. Fazer aquele acúmulo de pecado. Errar, pecar, falhar, tudo debaixo do tapete. E haja tapete para tanto pecado. E tem que ter muito tapete para tanto pecado. E achar que no final vai dar tudo certinho, não. E fazendo secreto, escondido, não. No final tudo isso aí é perdição, inferno. Aprendamos então com Salmos. Vamos aprender isso aí, tá? Concluindo aqui, vamos lá. No decorrer da jornada cristã, enfrentamos lutas, dificuldades e adversidades. Quando essas batem à nossa porta, devemos saber faceá-las, de forma a receber alento e consolo do Altíssimo, rendendo-lhe louvor e adoração, ter fé em Deus, responder às perseguições com amor e temer ao Senhor. É a tríade que precisamos para trilhar o caminho eterno em justiça e paz. Então, o mistério está aqui. Crê em Deus, meu irmão. Responde à perseguição com amor. Tá? Isso aí que é interessante. Tá? Faz isso aí. Vai lá, busca. Clama a presença de Deus. Esse é o ponto. Aí mais uma aula, tá? Vamos lá, tentando aí gravar um pouquinho mais, uma aula um pouco menor, para não estender demais aí, para poder atender a todo mundo, para que você possa aplicar. Se ficou dúvida, tá aqui, esse contato aqui que apareceu na tela para você, Fernando Aquino, meu nome. Ministério tá aí, Me Edificando à Luz da Bíblia. Lembrando que não é uma igreja, tá? Tem gente que às vezes lê aqui Ministério Me Edificando à Luz da Bíblia ou Ministério Fernando Aquino e acha que eu abri uma igreja. Não. Sou obreiro ainda, tá? A igreja, minha igreja, e não abri ministério e também não tá passando pela mente isso aí, não. Estamos aí ainda na itinerância, pregando a palavra de Deus. Sentir desejo de convidar, nós estamos aí, tá? 99930-8767, lembrando que 27, estou falando do estado do Espírito Santo. Se você quer nos ter aí pregando na sua igreja, vai ser um prazer. Quer nos ter aí lecionando seminário teológico, básico, médio avançado, quer nos ter aí lecionando EBD, CAPED, conferência, fica à vontade, tá? Quando você quiser, que não estou pressionando nem apertando ninguém, nem me autoconvidando a estar em lugar nenhum. Mas caso você sentiu o desejo, estamos aí. Dúvidas quanto à aula? Entre em contato conosco. Quer aprender um pouco mais? Quer dividir um pouco, trocar um pouco de experiência conosco? Está aí o contato. Você é um irmão abençoado, um homem de Deus, tá? Ou está orando para ser um homem de Deus, voltar para a presença de Deus? Fale conosco. Vamos estar aí, na medida do possível, te orientar. Só você enviar aí um zap esse número e pedir para falar comigo, Fernando Aquino. Você é uma varoa, uma mulher de Deus, uma abençoada. Manda mensagem para o mesmo contato, falando com a minha esposa, a nossa irmã Lohane, ela vai te atender.
Eu sei que é mais fácil, irmã, de repente a irmã está aí, né? De repente o marido, mas você vai, quem é esse camarada? Eu quero saber, vou mandar mensagem, quem é ele? Conosco não tem dificuldade. Se você é uma mulher, basta mandar uma mensagem, a minha esposa vai te responder, você fala com ela, grava áudio, tudinho, e eu do lado dela vou orientando, ela vai te instruindo aí, tá? O negócio aqui é ajudar todos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, querendo o nosso Deus, amém.